Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, meia dúzia. Atos. Eu quero agradecer, em nome de Jesus, o grupo do Projeto Família da nossa igreja, que desde muitos anos tem sido fiéis e abençoadores aqui em todos os trabalhos que nós pensamos, ideias, eles estão sempre conosco. E ultimamente não tem sido diferente. Nós queremos louvar a Deus por essa equipe e parabenizá-los, inclusive. Nós tivemos o café da manhã aqui, muito especial para as mães, no último dia das mães. Tudo esse trabalho foi feito pelo nosso grupo, pelo Projeto Família, da nossa igreja. E eu quero louvar a Jesus pela vida de vocês. Foi um sucesso. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Amém? Todos acharam? Ok? Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro, de alimento. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia. Um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Meu Senhor, nos ajuda esta noite, nesta palavra, nesta meditação. Senhor, traz claridade em tudo que falarmos, a forma que falarmos. Senhor, me capacita com graça, com unção, com a orientação do Teu Espírito Santo. E que esta noite, a Tua igreja aqui presente e aqueles que nos ouvem através de um CD, do YouTube, Senhor amado, que a Tua bênção possa alcançá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto que nós lemos, irmãos, é muito interessante, porque de repente você pode ter pensado enquanto eu estava lendo: pastor, que texto é esse? Que tem a ver esse texto com o nosso contexto? E eu vou lhe dizer que tem tudo a ver. Porque esse texto trata de um problema que surgiu e de uma solução que foi encontrada. Solução esta que eu acredito que foi encontrada segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Por isso, se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu diria que essa mensagem poderia ter o seguinte tema: problemas
e as suas soluções. É isso mesmo, solucionando problemas. Como é que isso acontece? Vamos descobrir passo a passo, de acordo com o que lemos aqui no texto do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Agora, pense comigo. Você já esteve em algum lugar que marcou a sua vida, de tão bom que era? Marcou o seu passado? Durante alguns anos você viveu neste lugar, viveu esse momento lindo. E aí você se ausentou por alguma razão, e quando você volta, alguns anos depois, você encontra tudo fora do lugar. Não, eu não estou falando da sua casa, e nem do quarto do seu filho. Eu estou falando de espaços, como trabalho, como igrejas, como a família. Você fica profundamente decepcionado quando você chega. Porque quando você está fora, você se lembra daquele lugar, porque aquilo marcou você. E você fala, olha, foi um tempo tão especial, eu aprendi tanto, como Deus me abençoou, como eu fui usado por Deus, olha, que lugar, que pessoas. E aí você chega um tempo depois e as coisas já não estão como você pensava. E você se decepciona. Nada daquilo que você conheceu existe. As pessoas mudaram, os departamentos já não são os mesmos, o pique já não é o mesmo, os objetivos foram mudados. O que é que houve? Queridos, nós precisamos entender que, primeiro, nós somos finitos. Tudo que nós, homens, e quando eu falo homem, eu estou falando raça humana, tudo que nós, homens, colocamos as nossas mãos é finito. Por mais que trabalhemos para eternizar momentos ou eternizar circunstâncias, nós não alcançamos fazê-lo. O tempo muda as coisas, nós mudamos. E é muito bom que nós mudemos, viu, irmãos? Existem mudanças que são oportunas, que são necessárias. Existem coisas que eu não posso mudar. Por exemplo, a minha fé. Eu posso evoluir na minha fé, mas eu não posso mudar a minha fé. A minha fé na pessoa de Jesus é imutável, mas eu posso crescer nesta fé, nesta relação com Deus. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar é que existe uma espécie de germe da morte, que destrói tudo. Há um potencial de destruição que se instaura nos processos de nossa vida. E às vezes na igreja. Na igreja de Cristo. E se nós não estivermos atentos para percebermos esse germe da destruição, esta ação destruidora, dentro dos processos da igreja, dos processos da nossa família, nós corremos o risco de sermos extinguidos, de sermos eliminados, da nossa família acabar, da igreja implodir, não explodir, né? Está bem assim? Ser destruída. Recapitulando o texto, irmãos, a igreja está crescendo. Você fechou a Bíblia? Mantenha ela aberta. Eu vou trabalhar com o texto. Há um grande crescimento da igreja. Cerca de 120 pessoas são batizadas com o derramar do Espírito Santo lá no cenáculo. Em seguida, o texto bíblico diz que Pedro é tomado pelo Espírito Santo, prega uma mensagem, 3.000 pessoas levantam suas mãos para Jesus e tornam seus seguidores. Seguidores de Jesus. Daí a pouco, outra mensagem, mais 5.000 pessoas. Em poucos dias, irmãos, em poucas semanas, a igreja que começou com 120 já tinha quase 10.000 pessoas envolvidas, seguidores do Senhor Jesus. Isso em um tempo muito pouco. E você sabe que quando o crescimento, às vezes, ele é muito grande em pouco tempo,
não há como você administrar determinadas circunstâncias. Às vezes começa a explodir, começa algumas áreas fugir do seu controle, porque a coisa cresceu demais e você não tem como administrar. É preciso que você coloque mais gente no processo, que aumente a estrutura, para que você possa suportar o crescimento. E era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui nesse texto de Atos, capítulo de número 6. Houve uma inquietação, diz o texto bíblico, por causa de cestas básicas, por causa de ajuda financeira aos pobres e aos necessitados. Essas cestas básicas, esta ajuda financeira, ela era distribuída gratuitamente para viúvas judias. Viúvas que viviam em Israel e viúvas que, apesar de judias, não viviam ali em Israel, eram gregas, eram de outras localidades mais distantes. E aí, houve uma murmuração de que havia uma preferência, de que as pessoas responsáveis pela distribuição desses alimentos, dessa ajuda, estavam dando preferência às viúvas judias ali da região. E depreciando, ignorando, dando apenas o que sobrava para as outras viúvas que também, judias, eram necessitadas. E começou um burburinho, começou uma falação, começou uma fofoca, começou uma murmuração. E eu não sei se você já viveu circunstância assim, mas se já, nem olha para o lado, fica olhando para mim. E aí a gente começa a chegar a algumas conclusões estas, que os apóstolos entenderam e chegaram. Queridos, o nosso grande desafio hoje é detectarmos ameaças destruidoras que se levantam contra a igreja de Jesus, contra o projeto de Deus. É percebermos quando esse germe da destruição aparece no contexto. Quando esse processo de morte se desenvolve dentro da nossa família, dentro da igreja. E como resolver isso? Eu preciso lembrar vocês que os problemas internos são os únicos perigos que nos ameaçam. Vou repetir. Eu preciso lembrar a você que os problemas internos, seja da igreja ou seja na sua família, são os problemas perigosos que podem extinguir-nos. Pode destruir a família ou destruir a igreja. São ameaças. Os apóstolos estavam atentos. Se você ler o versículo de número 41, deixe-me ver se o texto me dá base, ou se eu anotei errado aqui. Versículo de número 4, na verdade. Capítulo 7, foi o 7 que nós lemos, não foi, irmãos? 6. Capítulo 6 e o versículo de número 4. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Eles perceberam que alguma coisa não estava caminhando bem, eles desvencilharam-se de gastar o tempo com aquilo e focaram em algo mais importante. Quando a ameaça vem de fora, eles parece que não estavam muito preocupados. Pelo menos é o que eu noto aqui quando eu faço a leitura do texto e do contexto. Os discípulos entenderam, irmãos, que a murmuração era mais perigosa do que as chicotadas que eles haviam levado ou que poderiam levar pelos soldados romanos ou
soldados do templo enviados pelos sacerdotes, fariseus ou líderes religiosos da época. As ameaças internas eram mais terríveis, mais perigosas do que as ameaças externas. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Inclusive existem igrejas que ficam constantemente trabalhando em colocar você com medo ou dando você preocupação para esse tipo de ação. Cuidado, porque estão fazendo uma macumba contra você. Cuidado com o mal olhado. Cuidado com coisas externas. E o maior perigo, irmãos, não são esses ataques externos. Eu não estou preocupado se o meu vizinho do apartamento do lado, da porta, ou o vizinho ou o amigo do trabalho está botando meu nome na boca do sapo. Irmãos, eu não me preocupo com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque essas ameaças externas, essas ações do inimigo, elas são paradas pela graça e pelo poder do Senhor Jesus Cristo, que está sobre a minha vida. Mas, infelizmente, algumas lideranças evangélicas, numa espécie até de terrorismo, fica colocando medo nas pessoas. Cuidado, é demônio, é o Zé Pilintra. E eles dão nomes aos espíritos malignos, é o fecha esquina. Eu não sou muito habituado com esses nomes, irmão, porque eu não quero nem ficar querendo saber qual é o nome que o diabo se autodenomina ali naquela esquina, irmão. Eu quero saber das coisas de cima. Eu quero saber o nome do meu Jesus. Eu quero saber da presença dele, aleluia. Eu quero saber das coisas que estão na Bíblia. É lógico que eu não estou descartando que existe uma ação maligna contra a minha vida e contra a vida daqueles que seguem a Jesus. Ou a vida daqueles que mesmo sem Jesus estão vivendo no planeta. O diabo não ataca apenas evangélicos, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que ele veio para matar, para roubar e destruir seres humanos. A ação do diabo não é contra católico, não é contra protestante. A ação do diabo é contra a vida humana. Ele odeia Deus. E a forma dele agredir a Deus é destruindo a sua criatura. Você é criatura de Deus. E quando ele destrói, ele descaracteriza a criatura de Deus. Ele está dizendo para Deus, está vendo? Eu não posso contra você, mas eu arrebento com eles. Por isso que Jesus veio para a cruz. Por isso que Jesus abriu uma porta para quem quiser vencer Satanás. E no momento que nós passamos pela cruz, somos perdoados dos nossos pecados, recebemos a salvação em Cristo Jesus, nos tornamos seguidores disso do Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que o diabo não pode mais me tocar. Eu creio nisso, irmãos. O diabo não pode mais me tocar, sabe por quê? Porque eu estou em Cristo. E antes de ele tocar em mim, ele toca em Jesus. E se ele tocou em Jesus, ele está em maus lençóis. Porque Jesus disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Mas vamos voltar aqui para o texto, irmão, senão eu fico na periferia. Nós nos voltamos para ficarmos olhando os perigos externos e nos esquecemos dos ataques internos. Esse princípio que eu estou trabalhando com você aqui esta noite, não é apenas para a igreja, não. É um princípio, irmãos, que vale para a igreja, que vale para a minha família, para a sua família. É um princípio que vale para a sua empresa. Às vezes você fica preocupado com os ataques externos e o problema está dentro da sua empresa. Tem um bandido lá dentro que está tirando, que está esvaziando você, que está te destruindo financeiramente, emocionalmente. E você está preocupado com os ataques, com os problemas econômicos. São problemas econômicos do país? Deve se preocupar? Sim, uma parcela da nossa preocupação. Mas às vezes, somos levados por pessoas mal intencionadas. Eu não consigo acreditar que esses líderes que trabalham aí com esse tipo de mensagem sejam bem intencionados. Eu não consigo. Você me perdoe, eu não acho que eles são bem intencionados. Eles são mal intencionados. Porque eles acabam desviando o olhar da pessoa para essas circunstâncias externas. Porque essas circunstâncias externas vai dar algum resultado financeiro para ele.
Queridos, eu não estou preocupado com resultados financeiros que venham acarretar esta mensagem. A minha maior preocupação aqui esta noite é que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa maior preocupação como igreja é termos um lugar onde a gente possa adorar a Deus, onde a gente possa viver para Deus, aleluia. Embora estejamos vivendo no mundo, debaixo das circunstâncias de todos os moradores do Rio de Janeiro, econômica, social, política, enfim, mas estamos em Cristo Jesus. As ameaças internas são mais perigosas. Quando uma instituição morre, não é porque mataram essa instituição. Na maioria das vezes, ela se suicidou. Deixa eu dar um exemplo. Varig. Oh, que potência. Que potência. Que nome. Durante anos. Voando. Conhecidas dentro do Brasil e fora do Brasil. De repente, prof. E aí a gente começa a fazer algumas especulações e a gente começa a entender que houve uma série de situações que levou essa empresa ao fracasso. Mas um dos grandes problemas foram os problemas internos. Infelizmente é o que acontece com a maioria das empresas. Por que permitir que os problemas internos não resolvidos venham se tornar venenosos, malignos a tal ponto de falirmos como instituição, como família, como igreja? Por isso que essa mensagem ela tem uma importância, porque eu não estou falando especificamente de um problema que possa ocorrer aqui na igreja, ou que esteja acontecendo aqui na igreja, mas eu quero chamar a sua atenção para você olhar para dentro da sua casa. Para você olhar para dentro da sua empresa. Você está preocupado com a periferia, com os ataques externos, e o problema maior está dentro, no âmago, dentro da sua casa. Esse é o nosso alvo com essa mensagem. A falta de atenção que você dá aos seus filhos, a falta de atenção e carinho que você dá à sua esposa, ao seu marido. Às vezes nos preocupamos muito com o fazer, com estar envolvido em atividades da igreja. Atividades da igreja é muito bom. Preenche nosso tempo, nos abençoa, é terapêutico. Mas eu preciso entender que mais importante do que a atividade na igreja é o meu casamento. Mais importante do que o meu pastorado é a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos. Porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida, a minha alma, perder os meus? Então eu quero chamar a sua atenção, e o que o texto está nos levando a entender aqui, é que existem circunstâncias internas que são como germes mortais, são altamente destrutivos, e que se nós não atentarmos, e se nós não trabalharmos para eliminá-los, ele nos elimina. É como um câncer. Se você não o tira, você não destrói, ele destrói você. Veio a perseguição externa, os discípulos a apanharam e glorificaram a Deus. Veio um problema interno e eles pararam tudo. Enquanto a perseguição era externa, eles faziam culto, cantavam e davam louvor a Deus e continuavam. Mas quando pipocou um problema dentro da instituição, dentro da estrutura, ele disse: para tudo. Para tudo. Porque esta situação tem um poder fatal de destruição. Pararam para resolver o que era grave. Tudo podia se destruir. O germe da destruição estava naquele problema. E eles não tiveram medo. Não tiveram medo dos sacerdotes, dos soldados, quando foram atacados, quando foram presos, quando foram chicoteados. Mas temeram a língua de uma viúva que murmurava. Que poder desgraçado ter a língua, hein?
É incrível como que a língua... Tiago, quando fala da língua, ele fala para dar medo mesmo. Incendeia florestas. Destrói famílias. A língua tem o poder de dar vida e de matar, de destruir. Por isso eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Com quem eu falo. O que falo. Porque eu posso destruir, eu posso ferir mortalmente a pessoa que eu mais amo. Por isso eu tenho que tomar cuidado com as minhas ações. Porque eu posso, com as minhas ações, ou ainda que não seja com as minhas ações, uma má interpretação. Porque o problema da comunicação, irmãos, é que vale o que se entende e não o que se falou. E eu aprendi isso já há algum tempo. Vou repetir. Na comunicação, vale o que se entende. E não o que você falou. Porque você pode ter falado uma coisa muito legal e o cara sentado lá atrás, a sua esposa, seu filho, sua filha, dentro da sua casa, ou o seu funcionário, ou o seu patrão entender outra. E se ele entendeu outra coisa, não adianta você dizer para ele, não, mas eu não disse isso. Para ele valeu o que ele entendeu. Eles temeram a língua de uma viúva. Uma viúva que murmurava. E dentro, irmãos, existe um perigo maior. O perigo da casa se dividir. E Jesus disse que uma casa dividida em si mesma não subsiste. Eles perceberam isso. A casa vai cair. Se nos dividirmos, não conseguiremos prosseguir. Irmãos, isso se aplica à igreja? Sim. Isso se aplica à minha família? Sim. Isso se aplica à sua empresa? Sim. Isso se aplica a relacionamento marido e mulher? Sim. Se aplica a relacionamento filho com pai? Sim. Em todas as dimensões da vida. É dentro disto. Eu quero lhe dar uma notícia boa. Uma notícia ruim. Vou começar pela boa. Aleluia. O diabo não é o seu maior inimigo, viu? Isso é uma boa notícia. Amém? O diabo não é o seu maior inimigo. Agora, a notícia ruim. Você é o seu pior inimigo. Deixa-me dar uma notícia para o seu casamento. Você é o seu pior inimigo. O pior inimigo do seu casamento é você. A pior dificuldade para o seu casamento não é a falta de dinheiro, é você. O maior problema do seu casamento não é a sua esposa, é você. Não é o seu marido, é você. Você que é o problema, que é a dificuldade dentro desse relacionamento. Você já parou para pensar nisso? Que não é a secretária. Porque às vezes a gente fica preocupado com o secretário, com o Ricardão. Eu conheço um monte de marido que fica preocupado com o Ricardão. Em vez de você ficar preocupado com o Ricardão, ame a sua esposa. Dê atenção para ela. Cuide dela fisicamente, emocionalmente. Seja um esposo como a Bíblia manda. E o Ricardão não vai ter lugar, meu filho. Porque o Ricardão trabalha aí, nessa falha, nesse buraco que eu e você deixamos. Como é que eu acabo com esse problema? Vá com o problema que traz consigo o germe da morte. Que eu devo lembrar-me. Queridos, eu preciso identificar minhas prioridades. Quando você estiver sendo atacado e você descobrir que o seu problema maior não é externo, é interno, o que é que você tem que fazer como pai de família, como mãe, como sacerdote da sua casa, como líder na sua empresa, no seu relacionamento matrimonial, no seu relacionamento interpessoal? Quando você vê que o ataque é interno, que a coisa está ali, é você, ou é o fulano, ou é o ciclano, o que é que você tem que fazer? Veja o que esses discípulos fizeram. Quando eles perceberam que aquele problema trazia consigo o germe da destruição, eles identificaram suas prioridades. Quais são as nossas prioridades?
O que é que nós temos que fazer em meio a essa murmuração? Buscar a viúva que está falando mal? Colocá-la no paredão? Fazer uma caça às bruxas para descobrir quem é o fofoqueiro? Não, você não vê eles agindo assim. O que é que eles fizeram? Está com a Bíblia aberta? Versículo 3 e 4. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Em outras palavras, nós não vamos nos deter com esses problemas. Vamos escolher pessoas capacitadas, pessoas honestas, pessoas sérias, para nos ajudar na solução desse problema. Mas enquanto isso, nós vamos nos dedicar à oração, vamos nos dedicar à palavra de Deus, aleluia! Quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Você que descobriu o germe da destruição dentro da sua casa, o que é que você tem que fazer? Imite o que esses homens fizeram. O que foi que eles priorizaram? O que é que você tem que priorizar? Na sua relação conjugal? Na sua relação com seus filhos? Oração e palavra de Deus. Queridos, esse é o mesmo princípio aplicado em seu casamento. É o mesmo princípio aplicado na sua empresa. É o mesmo princípio aplicado lá na universidade. Quem não tem prioridades é jogado pelas circunstâncias, dia após dia, semana após semana. E ele nem vê. E ele nem percebe. Quem não tem prioridade é como alguém que atua, ou melhor, que atira flechas para todos os lados. Uma pessoa que atira flecha para todos os lados, ele não acerta em ninguém, porque ele não tem alvo. Prioridade significa estabelecer objetivo. E eu vejo muitas vezes irmãos nossos, queridos, que nós amamos, que às vezes estão passando por circunstâncias difíceis, e eles não perceberam que isso não é um ataque do diabo só, o problema é interno, é no coração, é do cônjuge. E se você não se voltar para buscar a Deus, aleluia, para que Deus sare o coração do seu marido, sare o coração da sua esposa, venha atuar no coração do seu filho, da sua filha, não vai adiantar outros processos acontecerem. Ou então você vai ficar tirando para todos os lados e vai esquecer do principal. Qual é a sua prioridade como marido? Qual é a sua prioridade como estudante universitário? Qual é a sua prioridade como pai, como mãe, como professor, como filho, como crente? Queridos, Pedro deve ter tido... Deve ter falado da seguinte forma: nós não podemos parar para resolver todos esses problemas administrativos. A igreja cresceu muito, teve um boom, e junto com o crescimento veio problemas, dificuldades, murmurações. Nós não podemos parar. Nós não podemos abrir mão daquilo que é vital para as nossas vidas e para a igreja do Senhor Jesus. E o que é vital? Não podemos abrir mão da oração. E nós não vamos agora nos transformarmos em administradores e ficarmos o tempo todo administrando, ficarmos o tempo todo construindo, ficarmos o tempo todo nos envolvidos com coisas que outros podem fazer. Nós vamos orar a Deus, irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu continuo crendo que quando um crente clama a Jesus, Ele responde às nossas orações. Que quando uma esposa pede socorro, entregando o seu marido nas mãos de Deus, Deus atua no coração dele e o converte. E o transforma de um desgraçado em um santo homem
caio nisto. Minha prioridade, dizia Pedro, é pregar a palavra. Nós não vamos negociar isso. Vamos continuar pregando a palavra de Deus. Eu não posso subir no púlpito sem estar preparado para pregar a palavra de Deus. Eu não posso subir para o púlpito e encher linguiça aqui durante alguns minutos e depois orar e mandar o povo embora. Eu preciso ter uma responsabilidade diante de Deus. Qualquer outro assunto, irmãos, eu posso resolver fora do púlpito. Aqui no púlpito eu preciso pregar a palavra de Deus. A igreja precisa ser orientada pela Bíblia Sagrada, porque se esse é o livro que nós seguimos, irmãos, se essa é a palavra que nós temos como palavra de Deus, eu não posso gastar meu tempo, o tempo de vocês, e botar alguém aqui desse púlpito para falar sobre política, para falar sobre sociologia, ou sobre qualquer outra matéria da universidade. Eu preciso pregar aquilo que eu creio que pode trazer solução para a minha vida, minha família. Solução para a minha empresa, solução para todos os meus relacionamentos pessoais e interpessoais. Em terceiro lugar, quem quiser resolver problemas, precisa conhecer suas limitações. Veja que esses discípulos, eles percebem que não podem abraçar tudo. Eu acho isso interessante. Porque eles poderiam dizer, não, vamos fazer uma reunião, vamos chamar aí os entendidos da matéria. Vamos ver se a gente descobre alguém aí da área de serviço social. Ou vamos entrar numa faculdade, vamos nos preparar e vamos resolver esse problema. Eles sabem que são limitados. Eles conhecem suas limitações. E quando nós estamos resolvendo problemas, irmãos, dentro da nossa casa, na nossa empresa, problemas de relacionamento, sejam eles pessoais ou interpessoais, nós precisamos entender, reconhecer as nossas limitações. Eles perceberam que não podiam abraçar tudo no ministério. Existem líderes que não têm esse tipo de entendimento. Ele quer abraçar tudo, ele quer fazer tudo. E às vezes isso está ligado até a própria personalidade da pessoa. E eu confesso aos irmãos, vamos abrir o confessionário, eu confesso aos irmãos, que se eu não tomar cuidado, eu só abraçando tudo. E eu conheço algumas pessoas aqui na nossa igreja que também é assim. Começam a abraçar tudo. Começam a se encher de problemas. E tentar solucionar vários problemas ao mesmo tempo. E se esquece do cerne, do problema maior. Ficam entretenidos com as circunstâncias externas e se esquecem que se ele falhar internamente, que se ele não tiver estrutura familiar, ele não vai conseguir subsistir para tratar dos demais assuntos. Nós precisamos entender que somos limitados. E outra coisa, existem pessoas capacitadas, ou você pensa que Deus capacitou apenas você? Deus, na sua multiforme graça, sabedoria, aleluia, Ele tem muitas pessoas dentro da casa dEle e fora da casa dEle que Ele pode usar. Às vezes nós pensamos que Deus vai abrir portas aqui e Deus nos mostra que não é do nosso jeito, não é com aquele tipo de pessoa. Deus às vezes abre portas totalmente diferentes, em lugares totalmente distintos e às vezes distantes de você e do seu problema, só para mostrar para você que Ele tem a solução, não é você. Constantemente Deus vive me mostrando isso. Ari, não é você não vai resolver isso. Larga de pensar que você vai conseguir resolver todos os problemas. Você não vai. Ou você conta comigo ou você vai morrer infeliz. Ou nós temos Jesus como nosso ajudador, ou então nós explodimos, irmãos, não damos conta. Ficamos sobrecarregados. Jesus disse assim, vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados. E esta mensagem, irmão, não é só para pecador, não, é para crente de 30 anos de Maranata.
que está abraçando tudo dos seus ombros, colocando tudo em seus ombros, os problemas da família, os problemas da igreja, do departamento, da universidade, do lugar onde você trabalha. Calma, meu filho. Priorize. Faça o que esses homens fizeram. Eu não tenho capacidade de administrar tudo isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou correr para os pés de Jesus. Eu vou continuar orando. Eu vou focar na palavra dele. E vou convidar pessoas para me ajudar. Bendito seja o nome de Jesus. Eles percebem que não podem abraçar tudo. Nós não podemos fazer tudo na igreja. Eu não consigo ser diácono, cantor, tecladista, assistente social, professor, eu não consigo. Graças a Deus, irmão, que eu não consigo. Porque se eu conseguisse, eu não iria precisar da ajuda preciosa dos irmãos. Eu estaria perdendo a possibilidade, perdendo a bênção de conviver, de aprender e de crescer. Porque se existe alguma coisa que nos faz crescer é quando nós trabalhamos juntos. Nós crescemos. Crescemos no conhecimento um do outro. Aprendemos com o outro. Às vezes circunstâncias que nós não estamos atentos. O outro percebe. Por isso que a Bíblia diz que é melhor que sejam dois. Porque se um cair no buraco, o outro ajuda a tirá-lo do buraco. Porque se um está atarefado, o outro vem ajudar. É melhor que sejam dois. E diz ainda que a corda com 3 dobras é mais forte. A Bíblia diz que na multidão de conselhos se encontra a sabedoria. Se você não está achando aí na sua mente, meu Deus, eu não sei como não posso, eu não consigo achar a solução para o seu problema, vá buscar conselho com alguém. Sente com alguém que você confia, alguém que você tenha visto que está dando fruto, não é qualquer um. Porque para ser seu conselheiro, meu irmão, tem que ser alguém que seja canal de Deus para a sua vida. Não é o amiguinho da faculdade, não é o irmãozinho, seja lá qual for o nome dele, não. Tem que ser alguém que você saiba que é canal de Deus. E como é que eu sei, pastor, quem é canal de Deus e quem não é? A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Veja os frutos desses irmãos que estão sentados aqui. Veja os frutos dos diáconos. Veja os frutos, aleluia. Pelo fruto se conhece a árvore. Se você tem que se aconselhar com alguém, então se aconselhe com alguém que está dando fruto de que é boca de Deus. E que você vai ser abençoado quando você o questionar, o perguntar, ou pedir ajuda. Marque para falar com o pastor da igreja, seja ele quem for. Fale. Não carregue esse fardo sozinho. Divida esse ministério com outros. Peça socorro. O texto diz, chame 7. Esses serão constituídos de autoridade. Porque nós não podemos abraçar tudo. Aleluia. Esse princípio se aplica em todas as questões da vida. Conhecer as nossas limitações. E eu e você, se nós quisermos uma vida vitoriosa, vida com saúde, você não pode abraçar tudo. Deixe-me lhe dizer ainda. Você não vai conseguir frequentar todos os lugares que você gostaria de ir. Você nunca vai entender de tudo na vida, porque você é limitado. E mais, você sempre vai descobrir pessoas mais inteligentes que você, mais bonitas que você. Por incrível que pareça, com um nariz maior do que o meu. Eu conheci alguém esses dias agora que tinha um nariz maior do que o meu. Eu falei, Jesus, tu és muito bom para mim. E quando nós descobrimos isso, irmãos, existem pessoas mais bonitas, mais inteligentes, mais preparadas. Inclusive, Deus coloca essas pessoas no nosso caminho para nos abençoar.
Existem pessoas que estão deixando de ser abençoados por Deus porque não conseguem enxergar isso. Ele se acha o máximo. Se ele não resolver, ninguém pode resolver. Se eu não estiver presente, não vai funcionar. Conversa fiada. Experimente deixar, vai funcionar e de repente vai funcionar melhor do que se você estivesse presente. Deixa de ser bobo. Quando a gente trabalha com gente, com pessoas, a gente começa a aprender a confiar. E não existe coisa mais especial do que confiar em alguém. Ser alvo da confiança de alguém. Aleluia. Isso não é bacana? Eu acho isso muito especial. Aleluia. Quando nós descobrimos que não temos tempo para tudo na vida. O tempo que eu gasto com o meu trabalho é o tempo que eu não gastei com os meus filhos ali. Existem pessoas que dizem que o meu nome é trabalho, trabalha, não para de trabalhar nunca. Tem até uma palavra em inglês que significa workaholic. Trabalho. É uma palavra para definir esse tipo de pessoa. Existem algumas pessoas que se acham quando alguém os chama assim. Coitados. Coitados. Estão perdendo a vida. A vida está passando e eles não estão percebendo. Estão deixando de ter relacionamento com seus filhos. Estão deixando de cultivar amizade, amor, respeito, carinho com os únicos que podem ajudá-lo amanhã quando ele estiver velhinho. Esposas que se dedicam a seus maridos e esses, quando alcançam uma condiçãozinha um pouquinho melhor, chutam essas mulheres e arrumam uma mais nova. E não sabem esses infelizes. E essas mulheres do primeiro amor, são elas que vão enxugar a minha baba, a sua baba, e vão limpar você, e vão carregar você até você morrer, se um dia você tiver uma enfermidade, uma dificuldade, e nós estamos expostos a elas. Porque essas que chegam depois, são diferentes. Eu estou com isso querendo honrar o casamento. Eu estou querendo dizer com isso que você, marido, não largue a sua esposa, não largue o seu marido por qualquer bandalha que aparece por aí. Mas vamos voltar para o nosso tema. Quando nós descobrimos nossas limitações, nós começamos a dar mais valor ao tempo que gastamos. A gente descobre que nós somos limitados, que nós temos tempo de validade. Você não é eterno. Você não é eterno. Que tribulação. Conheci um homem, um bom homem, envolvido na igreja, coordenador de um grupo grande de louvor e adoração a Deus. De repente, este homem virou a cabeça, conheceu uma outra mulher, abandonou sua esposa, abandonou sua família, deixou o cargo da igreja, sua reputação, que era boa, conhecida. Tudo, largou tudo, chutou tudo, para viver, entre aspas, felicidade. E não sabia ele, e 5 meses depois ele iria morrer. Eu fiquei pensando outro dia, será que se em dezembro, quando ele tomou a decisão, será que se ele recebesse a revelação de Deus, de que ele só tinha 5 meses de vida, será que ele faria o que ele fez? Será? Queridos, de uma coisa nós estamos certos. Um dia todos nós iremos morrer. Isso aí é certo. Agora tem uma outra coisa que é certa.
aqueles que entregaram sua vida a Jesus e seguiram a Cristo fiel, também irão para o céu. Isto é fato. Agora, se eu soubesse, irmão, o que ia acontecer, o que vai acontecer comigo, se você soubesse o que pode acontecer com você daqui a 3 ou 4 ou 5 meses, você pensaria antes de tomar a decisão. Porque nós estamos de pé hoje e amanhã podemos não estar. Por isso, o que é que eu preciso priorizar nessa gama de escolhas que eu tenho? O que é que eu preciso priorizar? Priorize Deus. Priorize a sua família. Priorize o seu pai, a sua mãe. Priorize a sua esposa. Priorize os seus filhos. Priorize a sua família. Aleluia. Porque família é coisa de Deus. Aleluia. Eu gosto do Evangelho, porque o Evangelho leva o homem a voltar para a sua casa, para a sua família, a honrar seus pais, a honrar seus filhos, a honrar a esposa e esposo, aleluia. É esse o cerne do Evangelho. Que tristeza. Um amigo se foi. Perdeu tudo. Perdeu a sua salvação. Ah, pastor, mas de repente pode ter acontecido. Tomara. Tomara que ele tenha tido tempo. Tomara. Oxalá que ele tenha tido tempo. Mas e se não teve? Tomara que tenhamos tempo. Tempo de priorizar. De fazer o que é correto. De fazer as escolhas certas. Aleluia. Tomara que eu e você possamos fazer as escolhas certas no tempo certo. Eliminarmos esse germe da destruição. Que às vezes nós permitimos, que às vezes nós o temos no nosso coração. Os discípulos disseram, não deixemos que nada nos roube o tempo que podemos gastar com a palavra e com a oração. Quem está em muitas frentes acaba não conseguindo chegar em lugar nenhum. Inclusive, historicamente, você sabe bem que Hitler perdeu a guerra por esse fator. Ele atacou várias frentes ao mesmo tempo e não contou com a natureza. Ele achou que a natureza ia ser favorável a ele em todas as frentes. E ele perdeu seus exércitos. E ele perdeu, graças a Deus. Graças a Deus. Mas porque ele quis atacar várias frentes ao mesmo tempo. Ele não levou em conta circunstâncias como natureza e outras mais. E não tenho tempo e nem quero falar sobre isso. Quem está com muitas frentes acaba não conseguindo chegar a lugar nenhum. Por isso, a mensagem esta noite é: priorize o seu tempo, priorize suas atividades. Você não vai conseguir ser pai, pastor, músico, esposo, gerente, professor e tudo mais. Ah, pastor, mas eu consigo, mas eu vou lhe dizer uma coisa, você vai conseguir, mas alguma dessas áreas vai começar a pegar. Vai começar a pegar. Você vai começar a ter problemas, porque você é limitado, você não consegue. E quando nós entendemos isso, irmãos, o que é que nós fazemos? Nós nos desfazemos, nos desvencilhamos daquilo que está nos roubando o tempo. Porque quando aquilo que é prioridade está sendo prejudicado, nós estamos sendo roubados. E eu vou lhe dizer uma coisa, o diabo, ele é terrível. E ele usa até essas coisas todas, essas circunstâncias todas, porque ele nos conhece, ele trabalha com, ele está acostumado já a lidar com o homem há muitas centenas de anos, milhares de anos. Ele sabe quais são as tendências humanas. E ele usa esse conhecimento.
E quando ele percebe que nós somos esse tipo de gente, que o meu nome é trabalho, que eu quero tudo, eu vou abraçando tudo, ele usa essas coisas para nos roubar o que é mais importante. E você está sendo roubado de Deus, porque você não tem mais tempo de Deus. Eu conheço pastores e líderes que não têm tempo para orar, que não têm tempo para ler a Bíblia, que só pensam em construção, que só pensam em fazer e acontecer, em aparecer na mídia, mas não tem relacionamento com Deus. E o que adianta? O que adianta? E aí acontece o que nós estamos vendo aí, ó. Líderes que poderiam estar dando bons exemplos, mas como eles falharam no primordial, abriram mão do principal. Ah, mas eu visitei muitos presos, eu ajudei muitos cracudos, eu fiz e aconteceu, e agora? Mas perdeu a relação com Deus, perdeu o temor de Deus. E quando se perde o temor de Deus, irmão, se negocia esposa, se negocia princípios éticos, morais. Quando se perde o temor de Deus, irmãos, nós vamos sendo levados pelo vento e pela vida. Deixa a vida me levar. Só que nós que somos de Deus, irmãos, nós não somos conduzidos pela vida. A Bíblia diz que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode abrir mão disto. Não deixe que lhe roubem o melhor. Porque, como já disse outras vezes aqui nessa tribuna, o diabo não tem problema em nos dar coisas boas, desde que nos roube o melhor. Ele não tem problema em nos dar coisas boas, desde que nos tire o melhor. E o melhor é Deus. E o melhor é Deus. O melhor é Jesus. O melhor é a família. O melhor é a igreja. E se você não está conseguindo administrar o tempo, se você não está conseguindo arrumar a sua vida, e você está sendo roubado dessas coisas que são primordiais na nossa vida, que nos trazem gozo, alegria, sentido de vida, então, por favor, a vida está passando por você. E eu lamento, mas você vai perder o melhor da vida. E no final, pode até perder a sua alma, porque você negociou o que não podia se negociar. Resolvemos os nossos problemas quando não permitimos que as estruturas sejam maiores do que as pessoas. Interessante que uma estrutura apostólica transforma. Eles não permitiram que a estrutura apostólica fosse maior ou mais forte, ou tirasse o alvo do evangelho, pessoas. Querido, o alvo do evangelho são pessoas. O alvo do evangelho não são estruturas, não são bancos, paredes. Nós usamos isso aqui é importante, isso aqui é interessante para nós estarmos aqui, mas o nosso alvo não são estruturas. Nós estamos aqui por causa de gente. Jesus morreu na cruz por causa de gente. Por causa de pessoas, não foi por causa de ouro, de prata, por causa de cálice, por causa de alvéolo de ouro. Irmão, isso é conversa fiada de Hollywood. Jesus foi para a cruz por causa de pessoas. E não por causa de estruturas, de governos. Foi na cruz, e um dia eu vi Jesus morrer e pagar pelos meus pecados. Como resolver? Como resolver os nossos problemas? Quando nós temos problemas, quando estamos vendo que esse germe da destruição, nós o achamos no nosso coração, no nosso relacionamento, na nossa empresa, na igreja, como agimos? Precisamos olhar as nossas intenções e avaliar as nossas intenções. Precisamos questionar as nossas ações. Questionar as nossas intenções e agirmos de forma radical para impedir o progresso dos genes do mal. Do germe da destruição. Quando o médico descobre que o indivíduo está com câncer, ele não receita melhoral. Ele não dá cibalena, nem sei se existe ainda esses remédios.
Me ajuda aí, irmãos. Eu estou me delatando. Te ajudou, Cristina. O que o médico faz quando descobre que está com câncer? Quando ele faz o exame que detecta o câncer em um dos seus órgãos, ele diz, precisamos agir de forma radical. O que vai fazer, médico? Vou operar você. Eu vou cortar esse câncer. Você vai perder o rim, mas você vai ficar vivo. Mas o meu rim, eu vou tirar o rim. Mas que bom que você tem outro. Um dos seus pulmões está completamente comprometido. Eu vou perder o pulmão, vai. Eu vou agir de forma radical. Não é assim que o médico faz? Ele abre você e tira o órgão. Tira a mama. Tira aquilo que está infectado, que não tem mais jeito. Para quê? Para que o organismo viva. Foi isso que nós lemos aqui há pouco, em Mateus, capítulo de número 17, 18. Lembra que falou, tira? E se agir radicalmente. O que está fazendo mal aí? O que está destruindo? Às vezes eu encontro pessoas que tiveram parte do seu corpo extirpado. Umas mulheres, e deve ser muito difícil, eu não consigo imaginar, porque eu não sou mulher, mas uma mulher pode imaginar o que eu, quando tem que extirpar o seio. Eu já convivi com pessoas na igreja que tiveram esse tipo de experiência tão terrível. Mas eu me lembro de uma que falou assim, pastor, eu estou triste, eu perdi um dos meus seios. Mas olha, eu estou viva. Eu estou vivo para continuar abraçando, para continuar beijando. Eu estou vivo para os meus filhos. Eu estou vivo para continuar adorando a Jesus. Eu estou vivo para continuar servindo a Deus. E a medicina, o médico quando descobre, mesmo depois que ele extirpa o câncer, o que é que ele faz? Ele submete você a uma medicina que é terrível, quase te mata. Para matar o câncer, quase ela te mata. Que é a quimioterapia. É tão forte a medicina que a pessoa fica exposta que ele quase morre. Os pelos caem. As pessoas não conseguem se alimentar direito. Existem organismos que até reagem bem, mas outros se definham e quase que morrem na tentativa de extirpar o câncer. O que esses homens estão fazendo aqui é mais ou menos isso. Eles agiram de forma radical. Havia um câncer que estava surgindo. Uma língua mentirosa. Havia uma ação destruidora que poderia destruir a igreja naquela época. O que é que eles fizeram? Vocês estão sendo injustos com as nossas viúvas. Interessante é que eles disseram, vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo. Agora, se você notar, os 7 homens que eles escolheram, todos eram judeus gregos. Não eram os judeus que moravam ali na região. Todos eles eram judeus de origem grega. Ou seja, vamos agir de forma radical. Eles estão acusando que nós estamos favorecendo, que nós estamos trabalhando para abençoar só as viúvas judias aqui da nossa região. Pois então nós vamos colocar 7 homens cheios do Espírito Santo, honestos, limpos, puros, íntegros. Agora vamos escolher. E eles foram escolhendo. E quando viram todos que eles escolheram, eram gregos, não tinham nenhum da região. Que fantástico. Ou seja, essas viúvas não vão poder reclamar, porque quem está fazendo a divisão agora não são os judeus daqui, são os judeus de lá, de onde elas moram. E acabou o problema. Intervenção radical para acabar com o problema, para tirar o problema. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que as intenções eram puras. Que pode até ter acontecido alguma falha, algum erro. O sistema humano é falho, irmãos. Mas a intenção não era ruim, a intenção não era má. Ninguém estava fazendo separação entre viúvas judias e viúvas gregas. Não, pode ter ocorrido. Mas eles, com essa ação, eles mostraram pureza.
Já que vocês estão desconfiando de nós, nós vamos colocar como juízes, nós vamos colocar como pessoas para lidar com esse problema agora. Tudo gente de vocês. Aleluia, aleluia. Entregamos nas mãos dos gregos, aleluia. Quando questionado em sua intenção, seja radical. Seja radical para provar que a sua intenção é pura. Aleluia. Que você não deve, que você não teme a nada. E eu vou terminar. A solução dos problemas requer pessoas com virtudes. Você tem problemas? Você precisa de ajuda? Então, por favor, não faça como algumas pessoas que eu conheço, que no meio de suas necessidades saíram pedindo ajuda a qualquer um e acabaram trazendo para perto de si bandidos. Pessoas que em vez de estar com ele para ajudá-lo, acabaram roubando, acabaram destruindo. Irmãos, eu conheço histórias verídicas de empresas, de firmas menores, de igrejas, de líderes, de pastores, que no meio da sua necessidade, ele abriu mão de critérios. E quando ele abriu mão dos critérios bíblicos, ele se expôs. Ele chamou gente sem capacidade de Deus, sem critério bíblico para o ajudar. E o final da história era pior do que a do começo. Solução dos problemas requer pessoas com duas virtudes. Aleluia. Com virtudes. Aleluia. Pessoas que são destituídas de bandidagem, porque têm o Espírito Santo de Deus. Existem duas virtudes que não podem andar separadas. Não podem andar separadas. Quais são as duas virtudes? Sabedoria e cheios do Espírito Santo. Ah, mas ele é muito sábio. É cheio do Espírito Santo, então não serve. Ah, ele é cheio do Espírito Santo, mas não tem sabedoria. É criança. É cheio do Espírito Santo, mas é criança. Não tem sabedoria. Não tem experiência. Mas ele é cheio de... Mas ele não tem experiência. Essas duas virtudes precisam andar juntas. Se você está precisando de ajuda em qualquer área da sua vida, você precisa, no nome de Jesus, de pessoas que sejam sábias e pessoas que deem lugar ao Espírito de Deus em suas vidas. É possível ser cheio do Espírito Santo e não ter sabedoria? Ou ser cheio do Espírito, ou só cheio de sabedoria e não ser cheio do Espírito Santo? É possível? Possível. Possível. Outra coisa, as nossas dificuldades internas não podem ser uma coisa que nos esmague. As nossas dificuldades internas precisam ser um potencial de possibilidades. Pastor, meu casamento esteve quase por acabar. Amém. Graças a Deus, não acabou. Aleluia. Sabe por quê? Porque você não viu essa situação como um ponto final, apenas como uma vírgula. Aleluia. Uma vírgula. Eu vou retomar daqui. Eu vou me consertar, eu vou buscar de Deus arrependimento, eu vou dar mais valor à minha esposa, à minha família, e a minha família, nós vamos servir a Deus, eu não vou desistir de Jesus. Mas existem pessoas que quando chegam em determinado tempo de sua vida, diante da dificuldade, ele só vê a impossibilidade. Ele só vê a desgraça. Ele não tem a visão de que aquela circunstância pode ser transformada em algo maravilhoso. Que aquela derrota pode ser o começo da escadaria que vai levá-lo ao triunfo. Aleluia. Primeiro da lista, se não houvesse esse problema, Estevão. Imagina se não tivesse acontecido esse problema. Eles jamais descobririam Estevão. Você fica pensando, irmãos, às vezes as situações que eu fico pensando, meu Deus, olha, que bom que a gente não vai ficar dando glória a Deus por certas dificuldades que nós enfrentamos. Mas existe dificuldade que nos leva a conhecer pessoas maravilhosas. Pessoas que aparecem no nosso caminho. E que se aquela circunstância, se nós não tivéssemos pedido ajuda, jamais descobriríamos. Jamais conheceríamos Estevão, irmão.
Se não tivesse ocorrido aquele problema, se ele não tivesse aparecido no contexto, se não tivessem confiado nele, disse Estevão, você vai compor a equipe dos 7 e vai nos ajudar. E Estevão disse, amém, eu estou aqui. E aí nós descobrimos que Estevão era um homem, aleluia, não apenas um diácono, mas um pregador do evangelho, um homem tão temente a Deus, tão convertido a Jesus. E você sabe como é o fim da história de Estevão, um homem altamente comprometido com as coisas de Deus, a ponto de entregar a sua vida e morrer apedrejado por causa da pregação do evangelho. Que maravilha! Os nossos problemas internos não devem nos esmagar, mas devem ser vistos como potencial de possibilidade. Aleluia, aleluia. As igrejas, os casamentos, as empresas podem viver circunstâncias administrativas, pode ter dificuldades, pode ter crise, pode até estar perto de acabar. Nós precisamos entender que existem muitas circunstâncias que nos ocorrem, nos leva a descobrir um Deus ajudador, um Deus amigo, uma igreja querida. Deixa-me contar uma experiência muito pessoal. Em uma dessas igrejas que nós pastoreamos, uma líder teve uma dificuldade em seu casamento. E a meu ver, ela tomou uma decisão errada. Porque uma pessoa que está envolvida com Cristo, com Jesus, quando ele entra em uma tribulação, a primeira coisa coerente que a gente espera que essa pessoa faça é correr para os pés de Jesus, é juntar-se com suas amigas, com seus amigos em oração. Isso é o natural. Mas essa pessoa fez o oposto. Ela simplesmente se afastou. Fiz 2 visitas para ela quase que à força, porque ela não queria me ver. Não queria saber dos irmãos da igreja. Foi embora da igreja. E sucumbiu. Sucumbiu o seu casamento. Sucumbiu na sua fé. Perdeu relacionamentos. Em contrapartida, eu conheço uma dezena de outras pessoas que viveram circunstâncias semelhantes à dela. Uma dificuldade no casamento, uma traição. Mas o traído não fugiu. O traído correu para os pés de Jesus. Chorou, clamou por misericórdia. E sabe o que eles descobriram? Descobriram uma igreja amorosa. Descobriram um Deus presente, visitador, consolador. Descobriram o carinho e amizade de pessoas que jamais teria descoberto se não tivesse vivido aquela circunstância. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus faz com que as pessoas traiam ou dificuldades venham nas nossas vidas para que a gente descubra. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Não, o que eu estou querendo dizer é que junto com o problema, a Bíblia Sagrada diz que junto com a tentação, com o peso da dificuldade, Ele manda, aleluia, o consolo. Ele manda a sua presença bendita. Ele levanta gente, pessoas, para nos abraçar, para nos consolar, para nos dar, ceder a sua destra de amizade, de carinho. Por isso, não olhe para essas circunstâncias como circunstâncias de fracasso, de destruição. Aconteceu, lamentamos, mas levante a sua cabeça, porque Deus não terminou ainda com você. A sua história não acabou aí, aleluia. Nós cremos em um Deus que muda quadros e circunstâncias. E aquilo que poderia ter um desdobramento totalmente destrutivo, Deus muda o quadro, aleluia. E tira a água da pedra. Aleluia, e encontra-se mel na caveira do leão. Bendito seja o nome de Jesus. Da morte se encontra a vida. Vamos ficar de pé.